Convido você a abrir a sua Bíblia. Você que está com a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia, marque esse texto e o tema da nossa mensagem hoje é Deus é luz, a mensagem de João. É sobre isso que nós vamos meditar um pouco nesses minutos e logo após nós vamos orar também pela vida de cada um de vocês. Deus é luz, a mensagem de João. No nosso caso, da nossa primeira carta. Eu quero projetar para você que está no YouTube o nosso texto também, para que você possa acompanhar a leitura aqui. Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra de Deus e nós vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do nosso Senhor para a compreensão da palavra dele. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações, nos faça compreender aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Então, irmãos, nossa carta de hoje ela é um pouco diferente. Ela tem algumas particularidades que nós veremos aqui nessa noite e uma em especial que chama muito a nossa atenção, que é a pessoalidade da carta. E nós veremos como essa pessoalidade se dá ao longo daquilo que nós vamos estudar nessa noite. Como sempre, nós veremos primeiramente algumas considerações sobre a carta e também um pouco do seu contexto, para que assim nós possamos entender até chegar no conteúdo principal da carta, que é onde nós mencionamos o assunto principal de cada capítulo, de cada trecho ali dos capítulos da carta, e nós vamos aprender bastante hoje. Eu convido você a prestar muita atenção no panorama dessa carta. Primeira coisa que eu quero deixar com você é sobre a autoria da primeira carta de João e, consequentemente, de todas as outras também. A carta de número 2 e a carta de número 3, que nós, como Igreja Batista aqui em Itaberaí, vamos começar a ler amanhã, tá certo? Então, sobre a autoria, existe um grande consenso, um consenso quase que unânime, que a carta ela teria sido escrita por João, o apóstolo de Jesus. E aqui, meus irmãos, quando nós falamos em João, nós precisamos entender uma coisa muito importante, que é quem é esse João, que é o autor da carta que nós estamos estudando. Por que essa pergunta e por que saber disso é muito importante? Porque o autor desta carta ou destas cartas que nós estamos lendo, que nós estamos estudando, é uma pessoa que é mencionada na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, essencialmente, de diferentes formas ou de várias outras formas. A mesma pessoa ela é mencionada, ou seja, o apóstolo João ele é mencionado de outras formas no Novo Testamento. Eu vou citar aqui algumas para vocês. Primeiro, é o filho de Zebedeu e Salomé. Esse é o João que escreveu a nossa carta. Também ele é o irmão de Tiago, mas aqui não é aquele Tiago que nós já estudamos, que escreveu a carta, que é o irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas sim, João aqui ele é irmão daquele Tiago que foi morto ao fio da espada por Herodes Agripa I. Isso está narrado em Atos capítulo 12, o verso de número 2. Nós já estudamos isso aqui em um outro momento também. Esse João, ele também é o discípulo de Jesus, aquele que foi chamado por Jesus para o seguir como um de seus discípulos, juntamente com Tiago, seu irmão. Também, provavelmente, era o discípulo amado de Jesus, que é narrado nos evangelhos de João. Então, esse é aquele discípulo amado que Jesus gostava muito, é o mesmo que provavelmente teria escrito as cartas que nós estamos estudando. Também é o possível autor do Apocalipse. Então, no mês que vem nós começaremos a ler também o Apocalipse
e quem o escreveu certamente teria sido esse João que escreveu as cartas que nós estamos estudando. Também, possivelmente, é o mesmo que escreveu o Evangelho de João, o quarto evangelho que nós temos ali no início do Novo Testamento, e, portanto, é o mesmo que nós conhecemos e chamamos muitas vezes de João, o evangelista. Muitos o chamam assim, então é o mesmo das cartas também. Mas era pescador com o seu irmão Tiago, e ele e o irmão foram chamados por Jesus dentro de um barco do seu pai, que nós já mencionamos aqui. E também era o presbítero da igreja de Éfeso, como nós veremos aqui no segundo ponto. Então, irmãos, o João da nossa carta é o mesmo que todos esses que nós acabamos de citar, como ele é mencionado, citado no Novo Testamento. Mas, quando nós olhamos para o Novo Testamento inteiro, também nós vimos que a Bíblia ela cita outros João, que, por exemplo, João Batista, João Marcos, ou Marcos, o mesmo autor do Evangelho de Marcos, e também João, o pai de Pedro e André. Sobre isso, até tem uma questão muito forte, que João Batista seria o mesmo que o pai de Pedro e André. Mas essa é uma linha tão somente, não há nada que comprove ou que enfatize bem essa afirmação, mas é uma curiosidade acerca de João Batista. Então, esse é o João da nossa carta. Todos esses que nós citamos aqui é o mesmo que nós estamos estudando sobre ele, que escreveu a carta que nós estamos lendo aqui como igreja. Alguma coisa sobre o local de escrita da carta. Existe uma grande tendência, a partir de muitos estudiosos, de achar que João teria escrito esta carta de Jerusalém, mas esse é um ponto muito fraco, muito pequeno, e quando nós olhamos para os principais relatos da escrita dessa carta, é bem provável que João ele teria escrito essas 3 cartas da cidade de Éfeso, onde então ele estava pastoreando nos últimos dias da sua vida. Então, João, ele é o último do colégio apostólico, o último dentre os apóstolos, e ele foi também presbítero ou pastor. Presbítero, pastor, bispo, são termos diferentes para o mesmo fim. Então, João, ele foi também pastor ou presbítero ou bispo da importante igreja em Éfeso, e provavelmente teria sido de lá que ele teria escrito estas 3 cartas aos seus destinatários, que nós veremos aqui logo mais. Então, provavelmente João escreveu bem velhinho esta carta, essas 3 cartas, no fim ali do seu ministério, consequentemente da sua vida naquela igreja. Agora, irmãos, com relação ao destinatário da carta, e uma observação aqui, dentro do destinatário, está também o nosso ponto principal, o qual nós destacamos lá no início do nosso panorama, ou seja, que é a pessoalidade da carta, a quem necessariamente esta carta ela foi direcionada. Veja bem, primeiro, a primeira carta ela não tem um endereço específico, como tem a segunda e a terceira carta que você vai começar a ler amanhã. Você vai ver que a segunda carta de João, ela tem uma saudação. A terceira carta de João também tem uma saudação. Ou seja, isso mostra que estas cartas, elas foram sim direcionadas a alguém ou a um público específico, direcionado, selecionado. Mas, irmãos, quando nós olhamos para a nossa primeira carta, nós percebemos que João, ele inicia e também termina a sua primeira carta totalmente diferente de qualquer outra carta do Novo Testamento, como já mencionamos, em especial as suas outras 2. E só que ele faz isso como o autor de Hebreus também fez, e nós já estudamos aqui. Ou seja, João não coloca saudações iniciais e também saudações finais. João não coloca. João inicia a sua carta já direto ao ponto e termina da mesma forma. Ou seja, ele não saúda nenhuma igreja específica, nenhum grupo específico de irmãos,
como aqueles que estavam em perseguição, por exemplo, que nós já estudamos aqui, como a carta de Tiago. Então, João, ele não faz isso na sua primeira carta. Irmãos, quando nós olhamos para essa questão em especial, nós devemos primeiro lembrar o seguinte, que de uma forma geral, é claro que a carta ela foi escrita para a igreja do primeiro século, essa igreja que se fundou após Atos capítulo 2, que nós já temos visto aqui durante esse tempo de estudo dos panoramas. Mas, irmãos, o fato de João não deixar isso explícito deve gerar em nós uma percepção, uma interrogação. Por quê? Por que na sua segunda e na sua terceira carta, João procura deixar claro os seus destinatários, assim como Paulo deixa, assim como Tiago deixa, assim como Pedro deixa, mas na sua primeira carta ele não faz isso, ou ele faz de forma totalmente diferente. Irmãos, isso deve chamar a nossa atenção. É porque esta carta, ela deve ser muito pessoal a qualquer crente. Isso aqui é aquilo que nós devemos ter de, primeiramente, mais importante ao ler essa carta. Ou seja, essa carta deve ser muito pessoal a mim e a você, nós que somos servos de Jesus, discípulos de Jesus. Ou seja, os assuntos que João ele aborda na sua primeira carta deve chegar ao nosso íntimo, irmãos, como se essa carta tivesse sido escrita para nós de forma particular, de forma pessoal, de forma direcionada. Claro que nós devemos olhar para toda a Bíblia desta forma, olhar para a palavra de Deus e perceber que aquilo foi escrito para mim. Mas veja, irmãos, parece que João, ele faz isso de forma totalmente intencional, ou seja, ele não deixa nenhum destinatário de forma específica. Por quê? Porque quando nós lemos, nós temos a nítida sensação que ele quer que quem for for fazer a leitura desta carta, olhe para esta carta, para os seus ensinos e veja aquilo como para si próprio. Então, quando eu leio a primeira carta de João, eu devo ler, olhar para os ensinamentos e dizer o seguinte: João está falando necessariamente a mim, ao meu coração, à minha vida. Certamente, talvez seja por isso que João ele não deixa aí um destinatário, não começa com nenhuma saudação, não termina também com nenhuma saudação aí no final da sua carta. E isso deve nos chamar muito a atenção e nós vamos também no final desse panorama pensar um pouco sobre isso também. Agora eu quero colocar para vocês o tema central da primeira carta de João. João nos chama a atenção para os três principais, as três principais bases, ou para os três princípios bases da vida cristã, que é a sã doutrina, ou a doutrina genuína, que é também a vida obediente aos ensinamentos, aos mandamentos, e também a devoção fervorosa. Irmãos, a vida do cristão, ela gira em torno desses três princípios: doutrina genuína, vida de obediência e também uma devoção fervorosa a Jesus, ao próprio Deus. Vida genuína, porque Deus é luz e nós fomos chamados à iluminação sobre a nossa vida terrena e principalmente sobre a vida eterna, sobre a eternidade, sobre o local onde nós vamos passar juntamente com o nosso Deus, juntamente com Jesus de Nazaré. E João nos convida, chama a nossa atenção para para esse ponto da vida cristã, que é a doutrina genuína. Também a vida obediente. Por que uma vida obediente? Porque, irmão, aquele que vive em nós, aquele que habita em nós, é maior do que aquele que vive no mundo. Então, por vários motivos, nós devemos obedecer
a Jesus de Nazaré através do Espírito Santo que habita nas nossas vidas. João vai deixar muito claro na sua carta, nessa primeira sobretudo, que aquele que habita em mim, aquele que habita em você, para você que já entregou a sua vida a Jesus, é muito maior do que aquele que habita no mundo, e assim nós aprendemos também com João. Devoção fervorosa, porque nós devemos crer em Jesus como Filho de Deus e também Salvador das nossas vidas, e por esse motivo ter uma vida de adoração, ter uma vida de devoção ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, irmãos, e isso é o que de forma geral João nos chama a nossa atenção a vivermos. Então, para você que é cristão, para você que é crente em Jesus, para você que tem a sua vida cristã, é desta forma que você deve vivê-la, de olho na doutrina genuína, vivendo a partir da doutrina genuína, vivendo uma vida de obediência e também vivendo uma vida de devoção a Deus. Amém? Agora, nós veremos os assuntos principais da carta, e nós faremos isso passando e também passeando por todos os capítulos, tão somente mencionando, tão somente citando aquilo que é o ponto principal, o assunto principal de cada capítulo. Primeiro, quando nós olhamos para o capítulo de número 1, especialmente dos versos 1 a 3, nós vimos que João, ele diz que Jesus é o Deus encarnado e que Jesus também é a verdadeira vida eterna. João aqui, irmãos, mais uma vez por quê? Porque lá no seu evangelho, ele já deixa isso de forma muito clara. Ele frisa que Jesus é o Cristo que encarnou. Jesus é o Deus encarnado. E esse Deus habitou entre nós, esse Deus se fez presente para com os seres humanos. Então, quando você olha para o início do Evangelho de João, você percebe que João começa falando do Verbo e diz que o Verbo se fez carne, diz que o Verbo habitou entre nós. E para que tudo isso? Para nos trazer a vida eterna, para nos outorgar a vida eterna, para trazer até mim, até você, a possibilidade real de vida eterna. Essa possibilidade real se deu quando Jesus morreu e, sobretudo, quando ele ressuscitou. Nós já aprendemos sobre isso. Então, João, ele diz que é nesse Jesus que nós devemos crer. E depois de crer, nós devemos anunciar o Verbo que se fez carne, o Verbo que se fez presente entre nós. Irmãos, essa deve ser a nossa mensagem, esse deve ser o nosso testemunho de vida. Jesus veio, habitou entre nós, morreu pelos nossos pecados e ao terceiro dia ressuscitou. Então, nós devemos também proliferar essa mensagem. Nós não estamos no mundo para promover ou propagar qualquer outra ideia, qualquer outra filosofia de vida, levantar qualquer outra bandeira. Não, irmãos, mas sim, nós estamos aqui para anunciar Jesus Cristo como Filho de Deus e como o próprio Deus encarnado, sobre o qual está a vida eterna. Vida eterna é somente em Jesus de Nazaré, aquele que entregou a sua vida para nos salvar, para salvar a cada um de vocês que estão aqui participando conosco. Basta fazer o quê? Basta crer, basta entregar a sua vida a Ele e assim nós vamos todos participar da vida eterna juntamente com o nosso Pai. Quando nós olhamos para a partir do verso 3 no capítulo 1 até o versículo 10 em especial, nós vimos que, em segundo lugar, João nos chama a atenção para a importância do arrependimento. Irmãos, aqui é algo muito importante e também interessante de se perceber. João mostra que o arrependimento ele não serve apenas para o perdão dos nossos pecados e também para a nossa salvação, mas que vai além disso. Não que isso seja algo pequeno, né? Mas João ele mostra aqui nesse trecho que o arrependimento ele mostra algo também para esta terra, para esta vida. Veja bem,
em uma instância terrena, o arrependimento mostra algo muito valioso, que é o quê? Ouça com atenção. O arrependimento não muda a nossa condição de pecadores, mas, irmãos, o arrependimento, ele evidencia você e eu como aqueles que mantêm um relacionamento e também um compromisso com Deus, através do nosso compromisso com Jesus, através da nossa aceitação, da nossa entrega a Jesus de Nazaré. Então, isso é que o arrependimento também mostra em uma instância terrena. Em uma instância sobrenatural, eterna, o arrependimento ele é para a nossa salvação, para a nossa redenção. Em uma instância terrena, ele mostra que eu continuo sendo pecador, porque eu preciso me arrepender dia após dia dos meus pecados, mas também ele mostra que eu tenho um relacionamento com Jesus, que eu tenho um compromisso com Deus através da obediência a Jesus. O arrependimento ele mostra também que nós temos comunhão com o Pai, nós temos comunhão com Deus, temos comunhão com Jesus e, sobretudo, obedecendo os ensinamentos de Jesus, obedecendo os mandamentos de Jesus. Então, o arrependimento ele mostra tudo isso, irmãos, para com esta terra. Então, ele mostra que eu sou aquele que sigo a Jesus, ele mostra que eu sou aquele que obedeço aos ensinamentos do Senhor Jesus e também nos faz ter comunhão saudável uns com os outros, com aqueles que são da nossa comunidade de fé. Quando nós olhamos para o arrependimento, nós percebemos que ele mostra tudo isso. Pessoas arrependidas, pessoas que, como nós já estudamos aqui, são mansas, não se veem maiores do que os outros, não se veem melhores do que os outros. E isso o arrependimento também mostra, irmãos. Por quê? Porque quando eu me arrependo dos meus pecados, eu estou olhando para dentro de mim e eu estou vendo que eu não sou melhor do que ninguém ou que eu sou carecedor da graça de Deus, da intervenção divina. Eu necessito da graça divina. Isso o arrependimento também mostra quando eu, então, o pratico na minha vida cristã. E quando nós olhamos para a primeira carta de João, nós percebemos isso de forma muito clara. João convidando ao arrependimento e dizendo também que o arrependimento mostra todo esse relacionamento com Deus, com Jesus Cristo e também com o nosso próximo. Terceiro lugar, quando você vai para o capítulo de número 2, no início do capítulo, no verso 1 e no verso 2, João mostra que Jesus ele é o nosso advogado. Isso aqui também é algo muito importante, irmãos. João nos consola quanto ao pecado que nós cometemos, quanto ao pecado que bate a nossa porta e por motivos ou por outro nós o aceitamos, nós o praticamos. Infelizmente, somos pecadores e vez ou outra caímos em pecado. Mas, irmãos, João ele vem nos consolar dizendo que nós temos um advogado junto ao Pai, junto a Deus, quando nós então cedemos a nossa natureza carnal, a nossa natureza terrena. Jesus é quem se compadece e também intercede por cada um de nós junto ao Pai Celestial. Ele é aquele que advoga por nós, quem nos defende. Irmãos, quando nós olhamos para a figura do advogado, Jesus, e olhamos também para a figura dos advogados que nós temos aqui na nossa terra, os advogados, os seres humanos, irmãos, é algo muito curioso, porque Jesus, ele é um advogado totalmente diferente daquele que você conhece aqui nesta terra. Veja bem, por que que ele é diferente? Porque o advogado que você contrata para defender a sua causa, ele tão somente vai defender a sua causa, nada mais, e você ainda vai o pagar por isso. Mas quando você olha para a figura de Jesus como advogado, irmãos, você percebe que muito mais do que defender você, muito mais do que interceder por você, ele se compadece. E ele então
não só defende, como ele joga sobre ele toda acusação, ele joga sobre ele toda maldição, ele joga sobre ele tudo aquilo que estava te condenando. Irmãos, quando nós lemos o texto de Paulo em Romanos, no capítulo, eu vou projetar para você, Romanos capítulo 8, o verso 34, é um texto que nos mostra também isso de forma muito clara. Acompanhe comigo a leitura. Diz assim, Romanos 8, 34, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, irmãos, esse é o advogado que João ele nos convida a pensar e que em que pensando nos consola. Por quê? Porque o advogado Jesus de Nazaré, ele não só está junto de Deus para nos defender, mas sobre ele foi levado, foi jogado tudo aquilo que estava nos condenando. Então, hoje o pecado não tem mais poder para nos condenar. Ele tem poder, sim, para nos afastar de Deus. Ele tem poder para fazer com que, através dos meus atos pecaminosos, eu venha entristecer o Espírito Santo. Mas, irmãos, diz também a palavra de Deus que nada pode me separar do amor de Deus, nada pode me afastar, nada pode fazer com que eu volte ao estado de total condenação. Por quê? Porque tudo isso foi lançado sobre Jesus de Nazaré, sobre o nosso advogado, aquele que intercede por nós, junto a Deus Pai. Então João nessa noite nos convida a olhar para Jesus como esse advogado, que não só intercede, mas que também ele levou sobre si os nossos pecados, aquilo que era maldição e que estava sobre as nossas vidas. O advogado que você contrata, ele não toma para si as suas dores. O advogado que você contrata, ele não toma sobre si aquilo que está te acusando, não, ele tão somente procura te defender. Jesus é totalmente diferente. Além de te defender, ele ainda coloca sobre ele o seu jugo, aquilo que está te acusando. Esse é o nosso advogado, louvado seja Deus por Jesus de Nazaré. Em quarto lugar, João nos convida a olhar para o capítulo de número 3, especialmente dos versos 4 até o verso 24, e ele nos convida a pensar o seguinte: quem conhece a Cristo abandona o pecado. Irmãos, esse trecho também, ele é muito importante, porque aqui João vai falar de algo que é para a nossa vivência como cristão, nesse mundo diante de Deus e também diante do mundo. Ou seja, João aqui ele vai mostrar como aquele que é nascido de Deus, como aquele que é escolhido por Deus, como aquele que entregou a sua vida a Jesus deve andar. Ou seja, eu conhecia Jesus, e o que é conhecer Jesus? É entregar a sua vida a Jesus, é receber Jesus no seu coração e ser guiado totalmente por Jesus de Nazaré. É como você que é da nossa igreja já tem me ouvido falar, é obedecer, isso é conhecer a Jesus. Então, João aqui ele diz que aquele que conhece a Jesus, ele abandona o pecado. Irmãos, nossa vida, nós devemos entender e reconhecer essa realidade. Ela é nada mais, nada menos que uma eterna escolha entre o pecar e entre o não pecar. Dia após dia, o pecado bate à nossa porta e nós então temos ali uma escolha, que é dizer sim a esse pecado e entristecer o Espírito Santo, ou dizer não a esse pecado. Nós somos exortados aqui por João a escolher sempre os mandamentos de Deus. Nós somos exortados por João a escolher sempre os ensinamentos de Cristo Jesus para as nossas vidas. Nós somos exortados por ele a renunciar o pecado, a dizer não ao pecado e a dizer sim a uma vida reta, a dizer sim a uma vida justa, a uma vida pura, santa diante de Jesus. Nós somos convidados, através do capítulo 3,
a tudo isso, a abandonar o pecado e a dizer sim para Jesus. Nós sabemos, irmãos, que é sim difícil dizer não ao pecado, nós provamos disso diariamente em nossas vidas, mas, irmãos, nós também devemos fazer o quê? Substituir essa dificuldade de dizer sim ao pecado por aquilo que a palavra de Deus já diz ao teu e ao meu respeito. O que a palavra diz ao teu e ao meu respeito? Quem é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. E você que é da nossa igreja já aprendeu o que significa isso. O maligno não lhe toca significa exatamente esse tocar fisicamente. O maligno não lhe toca significa exatamente que ele não tem poder para nos derrubar com o pecado, porque nós somos nascidos de Deus. E a palavra diz mais, diz que nós não somos escravos do pecado. Então, diante de todas essas verdades e outras mais que a palavra de Deus diz ao teu e ao meu respeito, como discípulos de Jesus, como aqueles que conhecem a Jesus, então, irmãos, nós devemos substituir. Eu sei que é difícil dizer não ao pecado, mas eu tenho em Cristo Jesus condições de dizer não a esse pecado. Por quê? Porque o pecado não tem mais poder sobre a sua vida e sobre a minha também. Então, irmãos, isso é o que João também nos convida. E outra coisa interessante sobre isso é que esse também é um contraponto com o ponto anterior, ou seja, nós acabamos de ver que Jesus ele é o nosso advogado. Então, quando eu peco, eu então tenho quem me defende diante de Deus. E esse outro ponto que nós acabamos de ver, quem conhece a Cristo abandona o pecado, também é algo que João mostra que não existe desculpa para pecar quando nós temos Jesus como nosso advogado. Ou seja, muitos poderiam pensar, não, então eu posso dizer sim ao pecado, porque o pecado ele é prazeroso em uma primeira instância a minha vida. Então eu vou dizer sim, por quê? Porque eu tenho alguém, Jesus de Nazaré, que vai me defender diante de Deus. Então, muitos poderiam, e até infelizmente usam isso como desculpa. Mas veja só, diz o próximo ponto e o próximo capítulo que quem conhece a Jesus, ele vive dizendo não ao pecado. Diz o próprio João que quem conhece a Jesus, ele vive procurando dizer sim à vida santa, à vida reta, à vida digna diante de Deus. Então, quem conhece a Jesus de verdade não vai usar a advocacia de Jesus como desculpa ou como justificativa para pecar. E João ele nos convida a pensar sobre isso também nesta noite. Então, se talvez, irmão, porventura, você está sempre dizendo sim ao pecado, você não pode usar como desculpa, não, é porque eu tenho a natureza pecaminosa ainda. Sim, nós caímos por causa dela, mas essa natureza não pode ser usada como desculpa para dizer sim para todo pecado que bater na nossa porta. Por quê? Porque também diz a palavra de Deus através de João, que aquele que conhece a Jesus de fato e de verdade, ele vive dizendo não ao pecado, e você vai ver isso durante as suas leituras também. Por fim, um penúltimo ponto é quem nega a Cristo como Filho de Deus, nega o próprio Deus. Também João ele é muito claro nisso, e o capítulo 4 vai mostrar isso de forma bem clara, e também muito óbvia, né, irmãos? Quem nega a Cristo Jesus como Filho de Deus, nega o próprio Deus. Mas João, ele faz questão de chamar isso a atenção dos seus leitores, ou seja, de mim e de você. Por quê? Porque muitos até hoje têm uma visão pequena de Jesus Cristo, porque muitos têm Jesus como um mero ativista. Não, Jesus não foi um ativista como muitos são hoje. Jesus não foi tão somente um revolucionário,
como muitos o têm hoje em dia. Jesus não foi apenas um grande homem, Jesus não foi tão somente um grande mestre, Jesus não foi tão somente um grande exemplo a ser seguido, Jesus não foi tão somente um grande profeta, como muitos grupos religiosos acreditam hoje em dia. Jesus é o Filho do Deus vivo, o Deus que se fez carne e se fez homem, e tudo isso, irmãos, foi uma grande obra de compaixão por mero pecadores, como eu e também como você. Então, dizer que Jesus foi tão somente um grande homem, um grande mestre, um grande líder religioso, isso é diminuir e muito a pessoa de Jesus. Isso é até negar que Cristo é o Filho de Deus e negar que Ele é o próprio Deus. Então, assim nós cremos que Jesus é o Filho de Deus e é o próprio Deus que se esvaziou, que encarnou, que se fez como homem, se fez como ser humano para passar as nossas lutas, sofrer as nossas dores, e não que Ele não fosse capaz disso se não tivesse se encarnado, mas Jesus é o Deus que viveu aquilo que nós vivemos até hoje, aquilo que o ser humano vive como ser humano, como autoridade. Jesus, ele passou por todas as dificuldades que você passou, Jesus passou por todas as lutas que você tem passado. Por isso, essa é uma grande obra de compaixão, e nós já aprendemos aqui que compaixão não é tão somente sentir pena, sentir dó, ter um sentimento de condoção para com o outro, mas compaixão é você se colocar no lugar do outro, e foi exatamente isso que Jesus ele fez, que Deus fez ao mandar Jesus para viver a nossa vida aqui nesta terra. Então, Jesus é muito mais que um líder religioso, Jesus é o próprio Deus encarnado, e assim nós cremos, e você deve crer também. Por fim, João vai mostrar no capítulo 5 os resultados da fé em Cristo Jesus. João ele destaca, irmãos, vários resultados que a fé em Jesus ela promove no ser humano, naquele que decide entregar a sua vida a Jesus. E João vai mostrar algumas coisas, como por exemplo, o perdão dos pecados. Quem participa da fé em Jesus tem perdão pelos pecados, tem vida eterna, tem confiança na oração. Ou seja, é somente através da fé em Jesus que eu posso confiar quando eu estiver orando, eu posso confiar que tem alguém me ouvindo, tem um Deus me ouvindo, e esse Deus, à medida da sua vontade, a partir da sua vontade, Ele vai responder a minha e a sua oração. É através da fé em Cristo Jesus que nós temos essa certeza, essa confiança na oração. Também através da fé nós temos proteção contra o maligno. Irmãos, aqui é algo muito interessante, eu gostaria de chamar a sua atenção. Essa semana, conversando com um amigo, ele me mandou um vídeo de um ex-satanista, e o vídeo tinha por título, vamos ver se eu vou lembrar, o satanismo é um caminho sem volta. Esse era o título do livro, do vídeo que ele me mandou. E eu disse para ele que já tinha assistido esse vídeo e tal, está aí na internet, você pode pesquisar. E o rapaz ele vai dizer do tempo que ele foi da seita satânica, de tudo que ele fazia lá, enfim. E ele saiu, hoje ele é convertido, graças a Deus. E ele então escreveu até um livro sobre esse período que ele passou lá. E realmente é algo muito impressionante de se ouvir. Mas o que eu quero dizer para você é que nessa conversa com esse meu amigo, eu disse para ele o seguinte: olha, na verdade, e eu vou explicar o porquê disso, mas eu disse para ele, olha, que na verdade ninguém precisa ter medo de Satanás, do diabo, ninguém precisa ter medo. E eu expliquei para ele o seguinte: por quê? Vamos lá, o crente, para você que é crente, você não precisa ter medo, porque nós já mencionamos aqui, João vai dizer que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Nós não somos mais cidadãos do reino das trevas. Nós não estamos mais
debaixo do poder de Satanás, nós não estamos mais sobre o domínio das trevas. Então, o crente, ele é liberto do poder das trevas e ele é adotado por Deus em Cristo Jesus. O que significa isso? Significa que você foi tirado da família das trevas e agora você foi inserido na família de Deus. Você agora é filho de Deus. Então, as trevas não têm mais poder sobre a sua vida. É por isso que você não deve temer, ter medo do diabo, de Satanás. O crente não precisa disso. E também, aquele que não é crente, ele não precisa ter medo. Por quê? Aqui é algo muito, muito forte. Pelo mesmo motivo pelo qual o crente não deve ter medo. Ou seja, deixa eu explicar isso para você de forma bem clara. Para você que não entregou a sua vida a Cristo, você já está nesse mundo de trevas. Você já está sobre o domínio das trevas, o domínio de Satanás. Por mais que você não admita isso, a palavra de Deus ela é muito clara com relação a esta realidade. Como já disse aqui em muitas vezes, e volto a repetir, a realidade da eternidade, ou seja, a realidade que existe um céu e existe um inferno, não depende da nossa crença nisso. O céu existe e alguns vão para lá e outros não. O inferno existe e alguns estão dentro e outros não. Então, a realidade disso não depende da sua crença. Agora, para o lugar onde você vai, aí sim depende da sua crença. Para ir para o céu, você precisa crer em Jesus como aquele que foi enviado por Deus, Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, e ser guiado por esse Jesus enquanto você vive aqui nessa terra. Ponto. Agora, para ir para o inferno, o que é que você precisa fazer? Absolutamente nada. Como já disse aqui em outras vezes, é só você continuar vivendo a sua vida como você está vivendo, ou seja, negando Cristo Jesus como Deus, como aquele que é Senhor e Salvador daquele que o aceita. Então, foi o assunto da nossa conversa. Então, por que o incrédulo ele não precisa temer? Porque ele já está dentro desse mundo de trevas. Algo muito forte, algo muito sério, mas que para você que não é cristão precisa pensar acerca da sua própria vida, tá certo? Que mais aqui? João também nos convida no finalzinho, aí no capítulo 5, que a fé em Cristo Jesus, ela também traz a mim e a você como resultado o entendimento e também o conhecimento do próprio Deus. É aquilo que nós estamos meditando. Deus é luz e ter fé nos traz essa iluminação. Para você que deseja entender isso de forma mais aprofundada, tem uma série no nosso canal de YouTube falando sobre a iluminação. A série se chama O Sermão do Monte, as Bem-aventuranças, e lá nós tratamos o que é essa iluminação, que é a mesma coisa que João ele trata aqui na sua carta. Ser iluminado por Deus, ou participar da luz, ou deixar ser iluminado pela luz que é o próprio Deus, é exatamente, irmãos, ter entendimento sobre essa vida, ter entendimento sobre a vida eterna, ter entendimento sobre quem é Jesus de Nazaré, ter entendimento sobre quem sou eu em Jesus de Nazaré e também ter um entendimento de quem são aqueles que não receberam esse Jesus nos seus corações. Isso é ser iluminado, é ter essas respostas, é saber de tudo isso. E nós que já aprendemos acerca da luz do mundo, nós já sabemos que nós não fomos convidados tão somente a andar na luz, mas nós também fomos transformados na própria luz, ou seja, nós temos a mesma essência que Jesus, temos a mesma essência que Deus. Deus já disse isso lá no início, quando nos formou, nós fomos formados à imagem e à semelhança do nosso Deus. Agora, tudo isso é nos proporcionado com a fé em Jesus como nosso Senhor e também como nosso Salvador. Agora, uma coisa curiosa, irmãos, e que ainda tem muita gente que se pergunta,
é se vale a pena entregar a vida a Jesus. Durante a nossa caminhada, nós nos deparamos com muitas pessoas que, de uma forma ou outra, dizem exatamente isso, ou pensam isso: será que vale a pena mesmo viver dessa forma, entregar a minha vida a Jesus? Será que vale a pena mesmo fazer parte de um corpo cristão, fazer parte de uma igreja? Irmãos, quando nós olhamos para esse capítulo 5 da carta de João, e também como nós olhamos para a Bíblia como um todo, nós percebemos que ela mostra que sim, vale a pena entregar a vida a Jesus, vale a pena deixar ser guiado por Jesus de Nazaré, vale a pena viver debaixo da vontade do Deus Todo-Poderoso, vale a pena. Mas, irmãos, sinceramente, eu acho que essa nem seja a pergunta que talvez você que é incrédulo deveria fazer. Talvez você não deveria pensar: será que vale a pena entregar a minha vida a Jesus? Eu creio que essa não seja a pergunta que você deve se fazer. Mas sim, será que vale a pena viver a vida que eu tenho vivido sem Jesus na minha vida? Essa é a pergunta que você, incrédulo, deve fazer na sua vida. Será que vale a pena viver a vida que eu estou vivendo até hoje? Será que o caminho que eu tenho trilhado tem me feito uma pessoa melhor ou tem me proporcionado coisas melhores para com essa vida? E principalmente, sobretudo, será que a vida que eu tenho vivido está me direcionando ou está me garantindo uma vida eterna depois dessa morte? Porque, meu amigo, a morte ela vai chegar mais cedo ou mais tarde. E nós já vimos aqui nos nossos pedidos de oração e nós temos visto isso a cada dia. E ela chega para os novos, para os velhos, chega para todos. Chega para os sãos, chega para os doentes. E para você que ainda está sem Jesus, deve fazer essa pergunta: será que a vida que eu estou vivendo tem me conduzido à eternidade junto com Deus? Por quê? Porque se essa vida que você está vivendo não tem te conduzido à eternidade junto com Deus, então ela tem te conduzido à eternidade, mas o oposto disso, para a perdição eterna, para a condenação eterna, para aquilo que Apocalipse, o próprio João vai te chamar como lago de fogo, para o inferno. E esse também é para toda a eternidade. Que essa não seja a sua realidade, mas que você possa receber Jesus no seu coração, reconhecer que é pecador, reconhecer que você precisa de arrependimento e se arrepender e agora viver juntamente com Deus, recebendo Cristo Jesus no seu coração e deixando esse Cristo guiar a sua vida. Esse é o desejo meu para o seu coração, esse é o desejo também de Deus para a sua vida. Portanto, medite nisso nessa noite e receba Jesus no seu coração. Amém? Então, irmãos, esse foi um panorama aí da primeira carta de João, e que Deus tenha misericórdia de nós e que a cada dia Ele nos faça entender a sua palavra e também a importância desses escritos de João para as nossas vidas, sobretudo para nós que somos servos de Jesus. Amém? Uma coisa tão somente para você praticar nessa noite. Vai lá, olhe para a Bíblia Sagrada de fato e de verdade, como se ela fosse escrita direcionadamente para você, especialmente para você. Por quê? Porque ela foi exatamente isso. Então, irmãos, nós devemos entender o seguinte: quando nós olhamos e lemos a Bíblia Sagrada, Deus foi muito bondoso ao deixar a sua palavra para nós hoje. Essa palavra onde nós recebemos as orientações para as nossas vidas, essa palavra onde nós recebemos as diretrizes para as nossas vidas, essa palavra onde nós podemos olhar para ela, e assim como o salmista, e vamos ler, através do Salmo 119, ela ilumina o nosso caminhar, ela é luz para o nosso caminho, ela ilumina os nossos pés, ou seja, ela me direciona
onde eu estou andando, e ela mostra se onde eu estou andando, eu estou andando em um caminho correto ou não. É exatamente isso que a palavra de Deus ela faz conosco. Nós que meditamos, que a lemos, que meditamos nela dia e noite. Palavra essa onde nós somos vivificados a cada leitura. Nós vimos isso hoje através da leitura de João. João nos consola, mostrando que eu e você, nós temos um advogado. João também nos repreende, mostrando que eu e você, nós não podemos usar isso como desculpa, como justificativa para pecar. Ou seja, irmãos, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz às nossas vidas hoje em dia. Então, eu devo olhar para a palavra de Deus como algo que foi escrito especialmente para mim, algo que foi escrito especialmente para você. Palavra essa que aponta os nossos erros, aponta as nossas falhas, sim, mas sobretudo nos mostra o caminho da redenção, nos mostra o caminho da reconciliação, nos mostra o caminho do arrependimento e, sobretudo, palavra que nos mostra o caminho da vida eterna. Então, para você que me ouve, para você que me vê nesse exato momento, a palavra de Deus é para você, a palavra de Deus é para mim, meu irmão, e é para todos nós. Portanto, olhemos para ela dessa forma. Ela foi escrita para mim, ela foi escrita para você. Se você olhar para a palavra de Deus dessa forma, eu tenho certeza, meu irmão, que você vai tirar muito mais proveito nas suas leituras. Se você parar de olhar para a palavra de Deus, pensando no seu irmão, pensando na outra pessoa, eu tenho certeza que você vai tirar muito mais lições para a sua vida, e a sua vida vai ser a cada dia direcionada por essa própria palavra. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar agradecendo a Deus por esta palavra. Senhor Deus e Pai, te louvamos pela tua palavra aos nossos corações nessa noite. Obrigado a Deus porque a cada dia o Senhor tem provado através das nossas leituras, através das nossas exposições, das nossas meditações, a importância da sua palavra para com as nossas vidas. Que possamos ter gosto, que possamos ter alegria ao lê-la, que possamos, como aprendemos nessa noite, olhar para a tua palavra como se de fato ela tivesse sido escrito para nós, como de fato foi. Nós oramos assim, gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.